Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui e seguindo um pequeno luto que eu tô vivendo em relação a um dos meus atores favoritos, o Gene Hackman, que faleceu em fevereiro de 2025, eu revi Medidas Extremas, um suspense estrelado por ele, pelo Hugh Grant, que agora, em meados de abril de 2025, encontra-se no catálogo da Max. Eu tinha visto isso já nos anos 90 ou começo dos anos 2000, fazia assim 25 anos que eu não via. E eu acho que é um filme um pouquinho longo demais, né? 1 hora e 50, mas ok, é típico da duração desse tipo de filme mesmo, especialmente para a época, mas e gostei de novo de ter visto. Não sei se verei alguma vez mais antes de morrer, mas enfim, eu achei muito legal agora perceber como que o movimento de câmera do começo e do final acaba contando a trajetória da personagem do Hugh Grant, mas eu vou fazer isso, falar como, né? Só mais para o final do vídeo. Porque é mais ou menos um spoiler, assim. Só que, antes de falar de forma geral sobre o filme, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Então a gente já é apresentado a um centro médico, a um ER, né, uma sala de emergência, assim, repleta de pacientes, aquela correria, e o Hugh Grant vai ter que dar conta no começo de dois casos, né, dois doentes, e aí vai estabelecer uma coisa muito importante daquela personagem. Aquele personagem gosta da lei, ele acredita na lei, veja qual paciente ele vai dar prioridade. E é claro, isso aí vai ser muito importante para a resolução final, né? O roteiro ele é bem amarrado. Mas aí também ele vai atender a um cara, porque logo antes, inclusive, de acontecer isso, você vai ver que começa com uma fuga. Dois caras nus, enrolados em plástico, não sei o quê. Um deles vai acabar também no pronto-socorro, onde o Hugh Grant trabalha. E ele nunca viu um caso daquele jeito, tá? Só que começam a acontecer coisas estranhas com relação a este paciente. A ficha que some, e aí então o nosso Hugh Grant ele vai ser jogado em uma situação típica que o Alfred Hitchcock gostava, né? O homem inocente que é colocado frente ao perigo, vai enfrentar instituições muito poderosas e vai começar a ser esmagado por elas, tá? O movimento de câmera vai do começo do filme conta essa história, mas depois do final do filme também. E aí o que você vai ter então é o cara, é o moço certinho que vai lutar contra alguém. Bom, pensando em termos de calibre de atores, se você tem e também inclusive em termos de personagens desempenhadas nos anos 90, se você tem Grant e Hackman, Hugh Grant é um mocinho, o Gene Hackman vai ser o grande vilão do filme. E em se tratando de um suspense médico, provavelmente, então, o nosso Gene Hackman viverá um médico brincando de ser Deus. Você vai ter que descobrir como que ele está brincando de ser Deus vendo o filme. Então é assim, ele como suspense, ele não é nada brilhante, é um bocadinho longo demais, mas ele mantém a atenção, tá? É claro, né? Você tem aquelas coisas assim, tem uma hora que porque isso vai em pessoas sem teto que estão sendo usadas, não sei das quantas. O Rio Grant vê numa megalópole, né? Nova York é enorme e é assim densamente povoada, mas claro, numa praça lá ele vai ver uma pessoa que estava no hospital, e aí perto dessa pessoa vai ter uma outra que vai conhecer uma teoria da conspiração, e aí então você vai ter um filme que literalmente vai te levar do alto
dos altos círculos sociais da medicina e dos altos andares de grandes apartamentos para literalmente o subterrâneo, o subsolo de Nova York, daquelas que são chamadas de mole people, as pessoas que vivem no subterrâneo de Nova York. Aliás, super organizados ali e tal. É nessa hora que você fala, ui, tá um pouco demais esse filme, mas beleza, né? Por isso que ele não é um grande filme. Na verdade, ele nem fez sucesso nos anos 90. Eu acho que até fez um pouco, não pegou a grana, não retornou o investimento, mas não é um filme ruim, não. Até porque o Hugh Grant tá bem. Na época ele fazia muito personagem engraçadinho, né? O bom moço bonitinho, cômico, e ali ele tá fazendo uma personagem mais dramática, está vivendo uma situação dramática. O Gene Hackman está sendo o Gene Hackman, um grande ator, né, persuasivo, e o filme vai colocar sim uma questão moral, ético-moral ali, que inclusive vai vai estar na pele da própria personagem do Hugh Grant, né? Ele vai sentir na pele aquilo lá, mas eu não vou ficar dando spoiler, como eu falei. Então é assim, se você tem paciência para um thriller retrô, é de 1996, ele é retrô, né, gente? É um barato hoje em dia ver personagens fazendo ligações de telefone público, né? Fazendo pesquisas, tendo que ir para algum lugar pesquisar no computador, aqueles negocinhos assim arcaico, né? Mas enfim, o retrô de conspiração médica pode ser que medidas extremas seja bom para você. E para ver a Sarah Jessica Parker, para ver, no meu caso, né, o Gene Hackman, que eu amo tanto, rever e eu gosto do Hugh Grant também, tá? Então assim, bacana. Longe de ser clássico. Acho que sabe por quê, gente? Nos anos 90 teve tanto thriller daquele tipo, tanto thriller, que a gente meio que enjoou. Você fala, ah, Roberto, mas sempre tem tanto thriller. Mas parece que nos anos 90, esses thrillers grandões, sabe, de grandes produtoras, batiam no cinema a cada. Nossa, a cada final de semana parece que tinha uns três. Então, né? Nossa, empapuçou, como a gente dizia na época, tá? Bom, eu vou começar a entrar no negócio da câmera, né? Então pode ser um spoiler no sentido que eu vou acabar revelando o futuro, o que acontece. Eu não vou revelar qual que é o médico brincando de Deus, não sei o quê, mas eu vou acabar revelando o futuro, né? O que acontece se a personagem do Hugh Grant acaba bem ou acaba mal. Então por isso que eu estou dando esses avisos de tempo para o pessoal sair, mas isso está contado, a câmera tá fazendo isso no começo e no fim. E eu gosto dessas coisas assim, né? De análise, de perceber isso em filme. Bom, agora acho que quem não queria saber isso já vazou do vídeo. Então é assim, o filme começa com uma câmera passeando pelas alturas dos enormes, altíssimos e lindos. Ai, eu adoro, eu acho tão linda aquela cidade. Prédios de Nova York. À noite, ela vai indo e vai no Chrysler Building, tudo quanto é lugar. De repente, gente, quando ela chega num determinado prédio, lá que certo é o do hospital, ela, ela baixa, mas não que ela começa a baixar, ela despenca, tá? O nosso personagem do até que ela despenca pro nível da rua ainda, mas aí que você vê os dois indigentes, mendigos, ela como fala, saindo, fugindo do lugar e blá blá blá, né? No começo do filme, a personagem do Hugh Grant, a gente está estabelecido que ele é um médico que está fazendo residência em Nova York, mas ele era só por pouco tempo que ele ficaria naquele hospital, porque ele tinha ganho uma fellowship, uma bolsa na New York University, eu acho. Então ele ia lá para cima. Tanto é que do chefe dele fala, né? Daqui a 2 meses você nem vai lembrar, vai estar tão lá em cima que você não vai lembrar o que aconteceu, nem vai lembrar da gente. Só que aí quando o Hugh Grant começa a investigar esses dois pacientes, né?
o cara que morre, por que que a ficha dele sumiu, ele perde tudo isso. A polícia acha droga no apartamento dele, claro que foi plantada a droga, mas aquela personagem que estava lá em cima, ou que ia lá para cima, estava subindo, ela também despenca. E o filme também vai lá para baixo. O filme vai mais ainda para lá, porque ele está no chão da rua, né? Lá à noite, essa câmera fez. Não, o Hugh Grant, ele tem que cair, ele vai lá para o subsolo, ele vai para as linhas de metrô em Nova York, onde estão os moradores, os mole people, né? As pessoas que moram no subterrâneo de Nova York. Só que é claro, né, gente? Esse nosso Hugh Grant, ele é a voz do homem comum, a voz da ética, a voz do moço bonzinho, do personagem ético e honesto. Então, ao final das contas, a moral dele, ele é reconduzido ao seu lugar de direito, que é lá em cima. E aí, então, a última cena do filme mostra o Hugh Grant no hospital, lá na New York University, no lugar que ele ia depois, né? Então acabou tudo, resolveu toda a história, ele saiu vencedor, limpou o nome dele, não sei o quê, e ele tá durante o dia, né? No começo ali foi à noite que ele, assim a queda dele no escuridão, não sei das quantas. No final do filme, ele tá num lugar em que ele está ao pé de uma escadaria que vai levar para um hospital, para o lugar lá em cima. Ele está conversando com não lembro mais com quem que é, com esse chefe dele, que falou que daqui a um tempo, né? Ah, agora limpou tudo, você não acreditou em mim, mas enfim, tá falando, dando o tchau do filme, né? Eu tô limpo agora eu vou voltar para onde você deveria ficar. Então é uma cena que tá durante o dia, aí no final a câmera sobe. O Hugh Grant ainda não subiu, ele tá lá embaixo, mas o hospital, o lugar daí tá lá em cima. Então a câmera contou para mim no começo e no fim a trajetória dessa personagem, né? A personagem despenca da altura em que ela estava, mas essa altura era ainda provisória, por isso a câmera ficava andando, porque depois, no final, a câmera só sobe, mas ela só está focalizando um hospital, que é o hospital ou o lugar onde o Hugh Grant ia trabalhar. Ali ela está fixa, né? Então, assim, essas duas cenas contaram, né, a trajetória daquela personagem. Isso eu acho muito bom em cinema. Isso eu acho muito legal, né? É um audiovisual. E olha que eu sou deficiente visual, né? Então não precisou ter narrador falando, né? Hugh Grant, o personagem tal, caiu. Não, a câmera me contou a história da personagem. Né? Ok, eu tive todo o tempo do filme, 1h50, que eu acho até demais, né? Já falei umas 3 vezes isso, para entender essa história. Mas dentro do filme tem essa história contada. E eu tenho quase certeza que se eu assistisse de novo, eu encontraria mais, em algum outro momento da forma do filme, eu encontraria essa trajetória contada para mim também. Por quê? Porque esses dois movimentos de câmera, essas duas coisas, do começo e do final. Uma ser à noite, outra ser durante o dia, uma ficar assim, pairando, a outra ser estática. Me contou que esse diretor, por mais formulaico que ele possa ser, não é uma grande direção, não, mas me contou que ele estava interessado naquela história, de que ele sabia, de alguma forma, contar histórias de forma imagética e de que ele sabia condensar, né? E que ele entendeu o arco dramático daquela personagem. Então, isso para mim é muito bacana perceber essas coisas, né? E Gene Hackman, maravilhoso, né? Soberbo, assim, da hack, tudo. Tchau.